7 alimentos que detonam a saúde do seu fígado e você nem sabia disso. E muito provavelmente você tem algum desses alimentos em casa. Se não tiver, todos, e você ainda faz uso e nem sabe do problema que você está arrumando para o seu fígado. Então aqui nesse vídeo, hoje a gente vai conversar num assunto muito sério. O nosso fígado é um órgão extremamente potente. Ele consegue detoxificar muito. Ele é o nosso órgão que faz o detox. Você já deve ter ouvido falar, faça um detox ali para você eliminar toxinas, faça um outro detox ali para você eliminar isso. Então, o nosso fígado, ele já faz esse papel. Só que tem um problema. Nós, há muitos anos atrás, quando o ser humano foi criado, se você observar, as toxinas que tinham no ambiente eram naturalmente aquelas que o seu corpo já conseguia detoxificar. Hoje, em pleno século XXI, a gente convive com muita coisa. O ar está contaminado, o solo está contaminado, a água está contaminada, infelizmente. E você hoje usa muito produto de beleza. Você é uma pessoa que está sempre respirando aquele ar, por exemplo, que está no posto de combustível, se você mora ali perto. A gasolina é tóxica. Então isso é importante você entender. Nós vivemos num mundo cheio de toxinas. Desde a Primeira Guerra Mundial foram liberados no mundo, no ar, aí na poluição, mais de 81 mil tipos de substâncias químicas. E menos de 1% delas são testadas como segura. O resto não é testado. Então a gente tem que cuidar muito bem da nossa alimentação para que o nosso fígado trabalhe de forma limpa, que trabalhe de forma leve, não que ele esteja carregado, sobrecarregado demais. Isso é importante. E esses alimentos que eu vou falar com vocês aqui faz toda a diferença para você. E o primeiro alimento eu quero que você saiba que sim, que sobrecarrega seu fígado é todos os alimentos cheios de açúcar. Todos os alimentos cheios de açúcar que eu falo que tem açúcar adicionado, açúcar refinado. Então aquele pão cheio de açúcar, aquele bolo cheio de açúcar. Isso, se você come com muita frequência, existe uma sobrecarga hepática. O corpo tem que metabolizar aquilo ali. Então quando você consome uma quantidade muito grande de açúcares refinados, o seu fígado vai trabalhar mais para poder detoxificar, eliminar aquilo do seu corpo. O seu corpo não quer açúcar refinado. Então isso é importante. Ali junto com isso, você vai acabar ingerindo outras toxinas. Que é importante você entender que quando você consome um bolo, você não está consumindo somente o açúcar, mas predominantemente aquilo ali é cheio de açúcar. E o açúcar ele é metabolizado no nosso corpo. Ele aumenta a nossa insulina, que faz você engordar. O açúcar refinado, por exemplo, ele vai ter que passar pelo fígado, porque parte desse açúcar vira frutose e a frutose vai ser convertida em gordura no fígado, você vai sobrecarregar o seu fígado. Sim, então açúcares refinados, doces, chocolates cheios de açúcar, isso é um problema. Você não pode comer isso com frequência, 2, 3 vezes por semana ou toda semana. Tome cuidado, isso é com moderação, uma vez ou outra. Então, açúcar refinado é o primeiro passo que você tem que tirar da sua rotina. Você não pode ficar consumindo isso com frequência. Isso sobrecarrega muito o seu fígado. O segundo alimento que detona a saúde do seu fígado e as pessoas não fazem nem ideia. Você não faz ideia do que isso é prejudicial para você. Sim, eu vou falar para você agora que o segundo alimento que às vezes as pessoas têm muito em casa e quando você vai para comer fora, você também encontra esses alimentos com muita facilidade. Sim, são eles, os molhos prontos, aqueles molhos como shoyu, entre outros, que tem uma quantidade de condimentos muito grande. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Shoyu, você gosta de comida japonesa? Legal, é saudável. Só que a quantidade de shoyu que você coloca faz toda a diferença. Porque o shoyu é derivado da soja e a soja ela é transgênica. A soja carrega uma quantidade muito grande de agrotóxico. E aquele shoyu tem um outro problema muito sério, que inclusive causa problemas de cabeça. Sim, se você tem distúrbios de insônia, se você é uma pessoa que é muito ansiosa ou tem tendência à depressão, por exemplo, sim, o shoyu ele é rico em um produto chamado, sabe como que é o nome? Às vezes você já viu isso aí em alguns outros lugares, monossódio glutamato. O monossódio glutamato ele é encontrado em muitos condimentos, muitos molhos, em muitos por exemplo, caldo quinoa, por exemplo, você encontra isso, esses temperos prontos. Isso é um veneno para o seu fígado. Seu fígado vai ter que metabolizar isso. E isso chega a ser neurotóxico, porque o excesso de glutamato lesa o seu cérebro. Então, molho pronto, tome cuidado.
Por exemplo, shoyu, se você pegar, por exemplo, maionese, que é um tipo de molho pronto que você utiliza no seu lanche, uma vez ou outra não tem problema, mas isso com frequência não é bom. A maionese, por exemplo, é cheia de óleos vegetais poliinsaturados ricos em ômega 6. E o ômega 6 ele é pró-inflamatório. Então tome cuidado. Molho pronto não deve ter na sua casa. Você não tem que ter isso na sua casa. Não é que você nunca possa comer, mas você tem que entender que isso é de vez em quando, porque você está sobrecarregando o seu fígado. Quanto mais coisas saudáveis você comer, melhor para a sua saúde. Terceiro alimento que destrói o seu fígado, inflama o seu fígado e provavelmente você também tem na sua casa. Eu aposto aqui, quero que você comente aqui no vídeo aqui embaixo, se você não tem na sua casa. Eu tenho certeza que você acha que comer aquilo ali na semana, no final da semana, não vai ter problema. Sim, vai ter problema sim, tá? E o que eu tô falando aqui são os embutidos. Sabe o que são embutidos? São aqueles produtos ultraprocessados que você encontra no supermercado. Aquele salaminho, aquele salame, aquela mortadela, né? Você acha que isso é saudável? Aquele nuggets. Isso tudo são ultraprocessados, o peito de peru que você consome. Esses alimentos a gente tem um problema muito sério, porque ele tem uma série de conservantes. Esses conservantes vão ter que passar pelo seu fígado, o seu fígado vai ter que eliminar. Esses alimentos contêm corantes artificiais, na maioria das vezes tem corantes ali que são derivados do petróleo, que é cancerígeno. Aí você vai ter outro problema também. Esses alimentos têm excesso de sódio, esses alimentos têm excesso de gordura saturada, uma gordura saturada ruim, que não é bom para você, isso faz mal para o seu coração. Esses alimentos sobrecarregam muito o seu fígado, por cada quantidade de condimentos que eles têm. E isso, o que vai acontecer? O que vai ocorrer dentro de você? O seu corpo vai ter que metabolizar. O seu fígado vai falar assim, peraí, o que eu estou fazendo com esse tanto de coisa aqui? Eu preciso eliminar isso aqui. Aí já não basta as outras coisas que você está consumindo. Então os embutidos é um veneno que você ingere. Tem que tomar muito cuidado. Embutido tem que ser assim, muito de vez em quando. O único embutido que é o menos prejudicial, vou falar para você aqui, que é o bacon, tá? Não que você possa usar todo dia, mas o bacon é o menos prejudicial porque ele tem ali alguns outros conservantes. Mas nada mais, nada menos é a barriga do porco. Agora os outros embutidos passam por uma série de coisas. E se você olhar o que tem dentro dos embutidos, provavelmente você nem quer consumir mais, porque é muito tóxico para você. Então tome cuidado. Essa é uma dica que eu dou para vocês. Esse é o terceiro alimento. E aí, agora fala aqui para mim, você tem isso aí na sua casa? Comenta aqui no vídeo. Ah, vamos pro quarto, né? Esse aqui eu tenho certeza que pode ser que não é todo mundo que tem, mas algumas boas partes da população tem isso dentro de casa, tá? Dentro da geladeira ali. Eu acho que você já deve saber o que eu tô falando. Se tá dentro da geladeira, você vai pensar, o que será que o Nutri tá falando agora? É, sim, a cerveja, o álcool, né? Não só a cerveja, qualquer produto que tem álcool. Tá? Não existe dose segura de álcool. Ah, mas uma tacinha de vinho faz bem pro coração. Não faz bem pro seu coração. Quero que você saiba disso. Né? Os franceses tomam muito vinho? Não, eles tomam muito vinho, mas não é o vinho que traz longevidade para eles. Então presta atenção aqui, o álcool, ele é metabolizado dentro do corpo. E quando ele é metabolizado dentro do corpo, existe duas possibilidades, tá? Às vezes, quando você metaboliza o álcool, ele passa por dois processos. Você metaboliza o álcool ele é tóxico. Então o seu corpo já tem uma toxina que você está ingerindo. Então isso vai sobrecarregar o seu fígado. Quando você ingere o álcool ele tem que ser convertido em duas coisas. Na primeira passagem que ele é convertido em acetaldeído. Isso é 10 vezes mais tóxico do que o próprio álcool que você consumiu no começo. Ó, que você acabou de beber aquela cerveja, por exemplo. Ele é muito mais tóxico. Tem pessoas que têm uma dificuldade nessa conversão, então acumula um pouco mais de acetaldeído, detonando mais o seu fígado. E tem a segunda passagem, que é o quê? Esse acetaldeído ele é convertido, por exemplo, em ácido acético, que é o vinagre que você conhece. Por isso que você vai no banheiro fazer xixi. Então tem essas duas passagens. Tem gente que tem uma metabolização mais lenta, então faz acumular mais acetaldeído. E isso torna-se o álcool muito mais tóxico. Acho que você nem sabia disso. Tá? Então isso é importante, cuidado com a quantidade de álcool. Álcool não é seguro, em dose nenhuma. Sunaik, mas de vez em quando eu posso tomar uma cerveja? Pode, isso não vai te atrapalhar. Mas todo final de semana beber não é saudável, você sobrecarrega o seu fígado. E fora que eu estou falando para vocês aqui dos alimentos. A gente não vai entrar no assunto, por exemplo, de produtos de beleza que você utiliza aí na sua casa.
né, que você passa na sua pele, que você nem sabe que tem muito creme, ou creme de barbear, creme que você passa na sua pele depois que você toma banho, que está cheio de petróleo. E esse petróleo entra dentro do seu corpo, causando uma xenoestrogenicidade. E isso faz mal para você. Fora a maquiagem que você usa, que eu não vou falar aqui também, que está cheia de chumbo, cheia de produtos químicos, e você passa na pele e a pele absorve. Então, é importante a gente tomar cuidado com esses alimentos. Até agora que a gente falou de 4. Se você tem isso na sua casa, comece a evitar, não tenha esses produtos alimentícios dentro da sua casa. E isso faz com que você consuma com mais facilidade, certo? E outra dica, não vai no supermercado com fome, tá? Se você vai acabar comprando essas coisinhas com muito mais facilidade. Quinto alimento que você, na maioria das vezes, não é todo mundo que tem, mas muita gente também tem e acha muito prático comprar isso, porque é muito fácil você usar, é os alimentos ultraprocessados. O que são alimentos ultraprocessados? Um alimento que passou por um monte de processos para virar um outro tipo de alimento. Simples assim. Vou dar um exemplo para vocês. Se você pegar uma mandioca e transformar ela em tapioca, você passou por um ultraprocessado. Você pegou a mandioca, refinou a mandioca e ela virou uma farinha branca. Aquilo ali passou por um processo de ultraprocessamento. Isso é importante você entender. Não que você não possa usar, mas tem que tomar cuidado. Sim, os alimentos ultraprocessados são um problema. Principalmente, não estou falando da tapioca, eu estou dando um exemplo, mas pizzas prontas, aqueles hambúrgueres prontos que você compra tudo congelado, quiches prontas que você compra congelada no supermercado que tem conservantes que duram muito tempo. Não estou falando de quiche caseira, que você pede uma pessoa que a pessoa vende, ela congela e faz fresco ali para você, é diferente. É aqueles que tem rótulos, tá? Aquele que vende no mercado, aquela pizza pronta que você compra, aquela lasanha pronta que você compra, sim, isso é extremamente deletério, porque ali vai ter um monte de conservante para aquilo ali dure e mantenha o sabor e a qualidade ali por muito tempo congelado. Você pode ver que aquilo ali fica mais de ano congelado e não estraga. E quando você tira, você faz aquilo ali, ele permanece o cheiro, o gosto, não muda. Então ali tem muitos conservantes, inclusive gorduras ruins, que vão passar pelo seu fígado, você vai ter que metabolizar isso. Presta bem atenção, tome cuidado com aquilo que você coloca na boca. Faz toda a diferença. Então, alimentos ultraprocessados sobrecarregam muito o nosso fígado. E você hoje já tem um fígado sobrecarregado, como eu falei anteriormente, né? A água, o solo, o ar está contaminado, os alimentos estão cheios de agrotóxico. Então, a gente tem que cuidar desse ponto. Cuidado com esses alimentos ultraprocessados. Não faça uso disso. Evite, tá? Isso não é saudável. Não consuma nada dessas coisas ultraprocessadas. Sexto alimento, e esse aqui é impressionante, como a maioria das pessoas não sabe nada. E fica impressionado quando eu falo desse alimento. E esse alimento, ele é um alimento natural. É natural que eu vou falar aqui para você. Isso detona o seu fígado, ele é natural. Presta bem atenção que você tem na sua casa. E você gosta de tomar quando está calor. Não estou falando da água, tá, gente? Presta atenção. A água é natural, mas esse aqui é extremamente importante você saber. O suco de fruta. Suco de fruta natural. Quando você faz ali, você espreme a laranja. Sim, aquilo ali é uma toxina que você ingere. Suco de fruta concentrado, principalmente se você compra aqueles de caixinha, que é pior ainda. Mas eu estou falando aqui do suco natural. A maioria das frutas, tem fruta que não é tão rica em frutose, mas a maioria das frutas tem muita frutose. E quando você faz um suco de laranja, por exemplo, 300 ml de laranja, um suco de 300 ml de laranja, você tem em média 6 laranjas. Eu aposto com você que você não consegue comer as 6 laranjas com bagaço em tudo em menos de 3 minutos. Aposto com você que você não consegue. Só que você consegue tomar um copo de suco de laranja fresco, natural, sem açúcar, em menos de 3 minutos. Se está geladinho e com calor, sim. Só que você tem que entender o seguinte, o suco, quando está na forma de suco, ele perdeu toda a fibra. E a fibra é que segura a estrutura da frutose para ela ser administrada devagar dentro do seu corpo e ser eliminada no intestino. Quando você toma de uma vez, você sobrecarrega instantaneamente o seu fígado. Vou falar uma coisa aqui para você. 100% do álcool que você ingere, 80% vai para o seu fígado. Os outros 20% entra no seu cérebro. Por isso que você vai ficar bêbado tomando álcool. 100% da frutose que você ingere num suco de fruta, os 100% vai para o seu fígado. O cérebro nem quer frutose, porque ele não aceita que entra lá.
Olha só o perigo. Então você sobrecarrega. E quando a frutose é metabolizada dentro do seu fígado, sabe em que ela é metabolizada? O que é metabolizar? Transformar, para você entender. Isso é importante. O fígado, o metabolismo, ele transforma aquilo para poder eliminar. A frutose é transformada em gordura no seu fígado. Aí você tem o que a gente chama de gordura no fígado, ou esteatose hepática. Aí você vai no médico que faz exame, ele fala assim que você está com gordura no fígado. Só que você fala para ele que você não bebe álcool. Ah, doutor, mas eu não bebo álcool. Sim, mas você bebe muita suco de fruta. Ou às vezes até refrigerante com açúcar. Refrigerante com açúcar é cheio de frutose. Então você vai ter uma doença chamada esteatose hepática não alcoólica. Olha só o risco. Então suco de fruta a gente tem que tomar cuidado que não é porque é natural, porque é saudável. Nem tudo que é natural é saudável. Tome cuidado. Então a gente tem que aprender a separar o joio do trigo. O que eu quero que você faça? Aprenda a consumir fruta. Fruta inteira. Consoma laranja ali depois do almoço. Descasca ela, come com bagaço. Ainda você vai ingerir a fibra e vai te ajudar na metabolização daquela frutose. Consuma a fruta em si. É muito mais vantagem você consumir mais quantidade de fruta que você consumir suco. Isso não significa que uma vez ou outra você possa tomar um suco de laranja. Eu não estou falando que você nunca mais vai tomar. Presta atenção, tá? Isso é extremamente importante. Então a gente entra nesse assunto com muita delicadeza. Então tome cuidado. Excesso de suco não é bom, vai metabolizar no seu fígado como gordura. Então evite. Sétimo alimento que a gente vai falar aqui, que isso aqui todo mundo, vou falar que mais de 95% das pessoas tem em casa e usa todo dia. Esse alimento é extremamente deletério para você. Não só para o seu fígado, mas para o seu corpo como um todo. E você tem na sua casa, eu tenho certeza. E ainda eu quero que você comente aqui no vídeo que você tem e que você vai trocar isso que está na sua casa aí. Espero isso de coração, que isso vai salvar a sua saúde e a saúde do seu fígado. E esse alimento é os óleos vegetais poliinsaturados, aqueles que você compra no supermercado, ricos em ômega 6, aqueles na garrafa de plástico, de soja, de milho, de girassol, canola, algodão. Aquele óleo ele vem num plástico, que isso é um problema sério, vai liberar micropartículas de plástico naquele óleo e você vai ingerir aquilo. Aquele óleo ele é extraído com altas temperaturas para conseguir extrair o máximo de óleo possível das sementes e vender para você. Esses óleos eles são extraídos em alta temperatura e ainda se utiliza hexano, que é um solvente químico para tirar cheiro, para tirar gosto. E você vai ingerir aquilo ali junto naquele óleo. Pequenas quantidades, mas vai ingerir. E aquele óleo ainda tem um outro problema. Ele, por ser refinado desse jeito, ele não tem cheiro, não tem gosto. Só que ele é rico em ômega 6. E o ômega 6 ele é pró-inflamatório. Ele tem uma ação inflamatória no nosso corpo. Hoje você tem uma dieta muito mais rica em ômega 6 do que em ômega 3. Então é extremamente importante você equilibrar e ter um equilíbrio entre ingestão de ômega 6 e ômega 3. Você não ingere ômega 3, a não ser que você consuma sardinha todo dia. Mas só que você não consome, eu tenho certeza disso. E você também não faz suplementação com ômega 3, que é extremamente importante. Mas eu não vou entrar nesse assunto aqui, que é um assunto mais complexo. Se vocês querem um vídeo sobre isso, comenta aqui que vocês querem um vídeo sobre a importância de fazer uso de ômega 3 em relação ao ômega 6. E eu quero que vocês saibam o seguinte, tá? Esses óleos não são saudáveis. Existem muitos profissionais na área indicando esses óleos, porque eles são poliinsaturados e te ajudam na saúde cardíaca. Não, isso não é verdade. Isso não é verdade. É extremamente importante vocês saibam disso. Os óleos vegetais poliinsaturados que são vendidos no mercado são altamente tóxicos. Na minha casa, eu só cozinho com óleo de coco. Eu só cozinho com bom azeite de oliva ou até uma manteiga ghee. Até uma banha de porco, se você não tem condição de ter esses óleos, a banha de porco é 1000 vezes mais saudável. Esses óleos são lixo da indústria e enfiam isso para você como se fosse saudável. E a gente poderia falar, por exemplo, um exemplo muito simples, a margarina, cheia desses óleos vegetais. Aí esses óleos vegetais são ricos em ômega 6, esse ômega 6 vai aumentar muito. O excesso de ômega 6 vai virar ácido araquidônico, tá? Isso aqui é só para vocês entenderem, isso aqui é uma palavra um pouco complexa, mas ele vira isso que é rico em ômega 6 e o ômega 6 é inflamatório. Então, gente, é extremamente importante, não consuma esses óleos, troque esse óleo agora. Esse óleo que você usa não é saudável, está prejudicando a sua saúde. Por isso que você está cheio de dor e não sabe de onde está vindo isso. Está sobrecarregado demais. Tome cuidado.
Aqui, no meu canal, eu ensino sobre saúde, saúde integrativa, como melhorar a sua saúde. Eu quero que você viva bem, que você viva seus 80, seus 90 anos lúcido, com qualidade de vida. Então, esses 7 alimentos que eu falei aqui, você tem que evitar eles a todo custo. Uma vez ou outra, tudo bem, mas não é com frequência. Eu quero transmitir saúde. Isso é o mais importante para você, tá? Então eu quero que você faça o seguinte, mude isso e depois você vem aqui no vídeo comentar. Olha, obrigado porque a minha saúde melhorou muito. E nada fala mais alto do que saúde.